Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo MedCode. Um bate-papo aqui entre eu, Dr. Áureo do Carmo, Dr. Guilherme Almeida. Estamos aqui sempre para passar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência médica e discutir temas aí do nosso dia a dia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Áureo. Tudo bem aí? Hoje nós temos um tema muito interessante, né? Nós, de certa maneira, estamos exercendo aqui ele agora, né? A arte da comunicação médica. Exatamente. Uma das coisas mais importantes da nossa profissão, né? A comunicação. Comunicação que muitas das vezes, quando não é feita de uma maneira adequada, induz ao erro, né? E, além disso, também, a gente... Como médico, a gente é um ser comunicativo Não mesmo, só né? erro, né? Induz a conflitos, Conflitos, né? estresses desnecessários, por causa de uma comunicação mal feita, né? Como é que você vê, Gui, que dica que a gente pode dar aí para os mais novos, né? Em relação à comunicação? O que você acha importante na comunicação médica? De uma maneira geral, para paciente, para outros profissionais, né? Enfim. Fala um pouco do que você... da importância que você vê na comunicação. Cara, tem coisas que são muito já batidas, né? Que a gente sempre escuta, quem vive medicina sempre escuta, né? O primeiro é aquela questão do que o americano chama de mirroring, né? De espelhamento. Quer dizer, você não pode ter uma comunicação, uma linguagem verbal incompatível com o seu interlocutor, né? O paciente, muitas vezes, ele não tem conhecimento do linguajar médico, do medicalês, né? Você não pode se encher de medicalês para explicar para o paciente um tratamento ou uma doença que ele tenha, né? Você tem que normatizar a linguagem de forma que ele te entenda. Então, você tem que espelhar a linguagem que ele usa com você. Às vezes, uma linguagem mais simples, mais direta, utilizando até algumas gírias locais, né? Para ele também sentir empatia por você, se sentir acolhido. E também, o principal, que ele entenda o que você está falando, né? É o principal. Quando eu ensino meus alunos a fazer anamnese, eu falo muito isso, né? Por exemplo, paciente com queixa respiratória. O senhor tem tosse produtiva ou não produtiva? O paciente não vai saber. Sua dispneia é em crise ou sua dispneia é contínua? Né? O aluno está aprendendo, então às vezes a gente chama a atenção dele, olha, ele não vai entender isso que você está falando, né? Você normatizar e espelhar a linguagem do seu paciente é muito importante do ponto de vista da compreensão e do ponto de vista da empatia. E a comunicação, ela está no nosso dia a dia sempre, né? Eu vou também jogar a bola para você também, falando sobre a comunicação em momentos difíceis. Quando você tem que comunicar ao paciente um diagnóstico ruim, com uma doença com prognóstico ruim. Quando você tem que comunicar a um familiar, por exemplo, a ocorrência de um óbito, né? Então, como é que você vê, o que a gente pode dar de dica para os mais novos aí, de como que eles devem atuar nesses momentos? O que você julga interessante, por exemplo, na linguagem corporal, nesses momentos aí, mais de comunicação de momentos difíceis? Eu uso um raciocínio muito semelhante ao que a gente discutiu aqui no Papo MedCode sobre erros em emergência, né? Você tem que controlar o ambiente, você tem que controlar o paciente, ou no caso o seu interlocutor, que pode ser um familiar, e você tem que se controlar, né? Controlar o ambiente, eu acho que esse é o primeiro. Você não vai dar uma notícia ou vai conversar sobre um tratamento importante num ambiente tumultuado, barulhento, estressor, que muitas pessoas estão ouvindo, né? A primeira coisa é você procurar um ambiente tranquilo e reservado para conversar com essa pessoa. Isso. É o mínimo. Segundo, você tem que ter uma leitura do estado que aquela pessoa se encontra, né? Existem trabalhos que mostram que menos de 30% do que você comunica para alguém é o que você realmente fala em palavras, tá? Em torno aí de 30% é a forma que você fala, a entonação que você usa, a altura da voz que você utiliza e mais de 50% a sua linguagem corporal.
né? A linguagem corporal, ela importa demais. Muita E aí eu vou fazer uma propaganda aqui rápido. Eu tenho um perfil no Instagram que se chama Corpo Tagarela. Você pode botar lá, @Corpo Tagarela. E ele dá dicas e interpretações de diferentes situações da linguagem corporal. Eu hoje, né, eu sou professor de semiologia, sou professor de clínica médica e semiologia, e meu foco da semiologia hoje é a linguagem corporal. Porque a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas, né? A linguagem corporal são sinais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fala com você assim, né, colocando uma caneta entre você e ela está fazendo uma linguagem corporal de bloqueio, ela está colocando um objeto entre vocês dois. E quando ela faz isso, ela está demonstrando algum grau de insegurança, ela não tem confiança em você, ou ela não quer ouvir o que você tem a dizer, ou ela não quer que você fale muito com ela. Então, assim, isso é só um exemplo de várias outras situações que a gente pode exemplificar. Então, através da linguagem corporal, da forma, da entonação que o teu interlocutor está falando com você e o conteúdo que ele está falando com você, você consegue ter um entendimento daquele familiar ou daquele paciente, se ele está aberto ou não está aberto a ouvir o que você está falando. Outro movimento de bloqueio é o braço cruzado. É isso que eu ia falar agora. Você imagina você receber uma notícia de um falecimento de um teu ente querido e o médico vai te dar a notícia assim, olha só, infelizmente a gente fez de tudo, com o braço cruzado. Não só o médico, mas como ele, né? Se ele tá te ouvindo com o braço cruzado, também, ele não quer ouvir, ele não quer ouvir. Ou por medo, ou por algum outro problema. Exatamente. Né? Mas assim, a maioria das pessoas interpreta isso como um desinteresse. Como é que você vai dar uma notícia difícil com o braço cruzado? Sim, mas você tem que desfazer essa postura nele, porque assim, não é uma questão... Isso aqui não é reflexo, tá, gente, do que ele está pensando. Isso aqui induz pensamento. Isso. Você adotar essa postura induz o seu pensamento bloqueado. Então, você tem que dar algum jeito, dar alguma coisa para ele segurar, dar um papel para ele, ele vai desfazer aquela postura e vai se tornar mais aberto ao que você tem a dizer. Uma outra situação, você vai dar uma notícia ruim, às vezes ele fecha os olhos. Ele fecha os olhos porque ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer fugir daquela situação ali. E às vezes o paciente ele não quer ouvir a notícia ruim que você tem a dar para ele. É uma coisa que a gente sabe que existe. Não é aquele momento ainda. Então, às vezes o paciente precisa digerir a notícia. Você ter o conhecimento da linguagem corporal é importante em todas as áreas, todas. Se você trabalha com venda, se você é médico, se você é advogado... Todas as artes e profissões ou situações sociais que você tem que lidar com as outras pessoas, a linguagem corporal ela transmite mais do que 50% da informação. Isso é intuitivo. Se você tornar esse processo um processo consciente, você vai dominar muito melhor essa questão das conversas e da empatia, né? E você tem que se controlar, né? A forma que você vai dizer. Isso. Né? E aí, se você me permite, eu vou contar uma história, pode? Pode. Eu sou cheio de histórias, também né? Tem uma para contar em relação a isso. Tinha um rei e aquele rei, ele teve um sonho. O sonho é que ele tinha um conjunto de cabras no quintal dele e todas as cabras dele morreram e ele chegou lá no quintal e viu todas as cabras mortas e teve esse sonho. Aí ele chamou um interpretador de sonhos. E o interpretador de sonhos falou, olha, rei, esse seu sonho aí é um mau agouro. Ele significa que todos os seus parentes vão morrer e você vai continuar vivo. Você vai ficar sozinho, todos os seus parentes vão morrer. O rei, na hora, fez aquela expressão de assustado e falou, guardas, prendam esse homem, coloca ele no calabouço e deem 30 chibatadas nele. Prenderam o cara, levaram ele para o calabouço, deram 30 chibatadas no cara. E aí o rei falou, chama o outro interpretador de sonhos. Aí o outro interpretador de sonhos veio e falou, meu rei, esse seu sonho foi muito bom, é um ótimo presságio, você vai ter uma vida longa, você vai viver muito. Todas as pessoas que estão em volta de você vão envelhecer e vão seguir seu ciclo natural de vida, mas você vai continuar forte, você vai continuar saudável e vai viver muitos anos, muito mais que todos nós aqui. O rei ficou feliz e presenteou aquele rapaz com um saco de ouro.
E aí esse interpretador de sonhos depois encontrou o outro que tomou as chibatadas. E o cara falou, isso não é justo. Você falou a mesma coisa que eu pro rei. Ele me deu 30 chibatadas e me botou no calabouço e te deu um saco de moedas de ouro. Aí o interpretador de sonhos que recebeu o saco de ouro, ele falou a seguinte situação. A verdade, ela é como se fosse uma joia, como se fosse uma pedra preciosa. Até uma pedra preciosa, você tem que embalar ela num presente e entregar para a pessoa. Se você pegar uma pedra preciosa e tacar no rosto dela, é uma pedrada. Então, isso é o que eu digo em relação ao médico, né? Quando ele vai conversar com algum paciente e tem que falar alguma verdade, e essa verdade às vezes é dolorida, você tem que embalar ela num presente e entregar para ele com a maior gentileza possível. Se você jogar a verdade no rosto dele, o resultado não vai ser muito bom. Gostou da minha história? Não, a história é boa. Espelha aí a comunicação, a arte da comunicação, que é o tema de hoje, né? Eu tenho uma história real, né? Que eu vivi na época que eu era estudante ainda, na época que eu era estagiário do Hospital do Andaraí, CTI do Andaraí. E eu nunca me esqueço dessa história, porque, primeiro, pela gravidade da paciente, né? E segundo, o que a minha estagiária, né? A gente tinha os estagiários seniors e os estagiários mais novos, né? Eu, nessa época, era um estagiário mais novo e tinha a estagiária sênior no meu dia lá. E aí, assim, a gente teve uma situação de uma paciente nova, uma paciente devia ter lá seus 13 anos, né? Internada no CTI do Andaraí, né? Eu me lembro que o plantonista era o Dr. Rossi, que está lá até hoje, é um grande intensivista, foi um grande professor para mim, e internou uma paciente com uma púrpura trombocitopênica idiopática. E a menina, ao longo do plantão, ele internou no início do plantão, às 8 horas da manhã, e foi piorando. As púrpuras foram aumentando no corpo dela ao longo do dia. A gente chegou a pensar até em outros diagnósticos. Tem que pensar, leucemia. Leucemia, em meningococcemia. E aí, num determinado momento do plantão, foi o horário da visita, e aí o Dr. Rossi, né, estava conversando com outros acompanhantes de outros pacientes e pediu que a gente conversasse com o pai dessa criança que tinha internado e tal. E aí a acadêmica sênior usou uma expressão que a gente fala corriqueiramente entre nós, né? Dentro da equipe assistente lá, a gente falou, olha, é um diagnóstico que ainda não está muito claro para a gente precisa de mais informações. Quando você vai conversar com o acompanhante, você vai falar isso. Ó, é um diagnóstico que ainda não está muito claro, a gente precisa de outros exames para esclarecer o que está acontecendo. Mas não, ela usou a palavra destrinchar. A gente vai precisar ir destrinchar o que está acontecendo. Então, aí, assim, o pai da menina, que já estava lá, ansioso, estressado por ver a filha toda roxa, né, internando num CTI, né, num CTI que não era um CTI pediátrico. Na verdade, ela também já tinha 13 anos, mas era uma menina, uma adolescente ainda, né? E aí houve a palavra destrinchar, então, assim, engatilhou uma reação nele que foi, assim, a pior possível. Como assim destrinchar? Minha filha não é um frango? E não sei. E aí, assim, é uma bola de neve, né? E aí nada que você fale, você consegue tirar aquela má impressão ali do acompanhante lá, do pai da criança. Então eu considero que tem algumas posturas que a gente não pode ter quando a gente vai comunicar alguma notícia ruim ou notícia importante, nem sempre é ruim. Então, por exemplo, o braço cruzado, desviar o olhar, você tem que comunicar olho no olho, né? Não é comunicar olhando para o lado, não. Olho no olho e vai comunicar a notícia, né? E tem algumas palavras também que você não pode usar, que são do nosso vocabulário. Tem que usar a linguagem clara, né? A linguagem clara. Então, outra situação que eu vivi também foi de dar a notícia, né, de um paciente que estava evoluindo mal no CTI e que chegou num momento que a gente via que a evolução seria inexorável, que em poucas horas o paciente iria a óbito, né? A gente tem parâmetros para definir isso, né? Aquele pH que vai só diminuindo, está numa acidose grave e refratária, você já não tem mais condição de fazer hemodiálise, por exemplo.
Né? Então você sabe que aquele paciente ali vai, infelizmente, tem, né, quase 100% de chance de morrer nas próximas 6 horas. E aí, assim, isso a gente, né, foi comunicar lá pro parente na hora da visita, né? E aí, na hora da visita, né, o residente foi conversar um dos residentes foi conversar lá com o parente, né? E nessa época eu era residente também e estava junto. E aí ele comunica isso, mas ele comunica de uma maneira o seguinte, olha, a sua mãe, né, ela tá com risco de vida. Então a gente já estamos esgotando o que a gente poderia fazer por ela. Não tem mais o que a gente fazer por ela. Então, assim, como é que você interpreta isso, né? Primeiro que a pessoa está num risco e segundo que você não está assistindo a pessoa. Uhum. Então, essa foi a interpretação que o paciente teve. É diferente de você chegar e falar, olha, a gente já está assistindo aqui a sua mãe. Estamos fazendo o possível. Estamos fazendo todo o possível por ela. Ela está fazendo hemodiálise, ela está fazendo antibiótico, está fazendo medicamento na veia de maneira contínua para manter a pressão, para manter o coração funcionando melhor. Ela está em ventilação mecânica, então a gente está ofertando oxigênio no máximo que a gente consegue fazer. Mas, infelizmente, apesar de todas essas medidas, ela não está mostrando uma melhora, não está respondendo. Então, a gente vai continuar assistindo a ela com tudo que a gente tem disponível. Mas a gente está observando que ela está e tem que piorando. Deixar claro, né, a gravidade. Risco, né? Exatamente. Porque, às vezes, tem o erro de você tentar amaciar muito, né, para a pessoa, de repente, não sofrer tanto com aquela notícia. E acabar iludindo a pessoa. E acabar iludindo a pessoa. Então, não. Então, a maneira correta é isso e falar, olha, então, pela evolução que ela está apresentando, existe um risco muito, muito grande, próximo de 100%, dela, infelizmente, morrer nas próximas horas. Às vezes é até importante quando a pessoa repete o que você falou. Exatamente. Né? Porque aí você vê que ela efetivamente entendeu. Entendeu. Por exemplo, perguntar o que você vai falar para os seus parentes, o que você vai falar, como é que você vai falar? Eu vou falar isso. Não, tá certo. É isso aí. Né? E assim, porque você também, às vezes, até dá um suporte para aquela pessoa que, às vezes, ela vai ter que levar a notícia para todos os outros. Exatamente. Você alivia um pouco a carga daquela pessoa, né? E, às vezes, assim, gestos simples que você faça, você já diminui muito a reatividade ruim da pessoa, né? Quando você dá uma notícia, assim, principalmente, né, quando você... Assim, mulheres são mais... recebem melhor esse contato, né? Você vai dar uma notícia, você pega numa mão, por exemplo, né? Mulheres, idosos também são mais receptivos ao toque, né? Uhum. Então, se você oferece ali uma mão, né? Claro. Pega na mão da pessoa, isso é uma grande diferença. Pode não parecer, mas é uma grande diferença. E a gente tem uma criação latina, a gente tem hábitos latinos, a cultura é latina. Diferente do americano, do europeu, por exemplo, né? Do inglês, né? Que é mais formal, é mais distante, né? E as pessoas lá não se tocam. Agora a gente não, a gente foi criado, né? Um abraçando o outro, apertando a mão, né? Então, assim, não custa nada você oferecer ali, né? Segurar a mão. E quando é uma pessoa que você já conhece, você tem uma noção da questão da espiritualidade também. Também tem, né? isso ajuda muito. Você capta ali, né? É uma pessoa que às vezes... E é o que eu sempre digo para meus alunos de semiologia. Médico tem que ter cultura. Exatamente. Né? Você tem que ter compreensão de diferentes culturas, diferentes manifestações sociais, culturais, religiosas e etc. Até para você conseguir conversar com as pessoas. E exercer melhor a tua profissão. Né? Com certeza. Nesse momento de uma notícia, né, isso é fundamental. Você saber como vai lidar com o espírita, saber como vai lidar com o católico, saber como vai lidar com o candomblessista, saber como vai lidar com outras manifestações religiosas e culturais. Né? Porque a morte ela é vista diferente entre as culturas. Culturas ocidentais têm uma visão completamente diferente de muitas culturas orientais em relação à morte, né? Então, isso também é um outro detalhe aí. E assim, às vezes dentro de um país, né? A gente mora num país que é continental, né?
E às vezes dentro do próprio estado, Rio de Janeiro, que é um dos menores estados do Brasil, você tem uma cultura diferente no interior do estado e na capital. Ah, com certeza. Né? Minha família é toda do interior do Rio de Janeiro, né? De Aperibé e de Santo Antônio de Pados. Aperibé é uma cidade menorzinha, né? Deve ter ali seus 5 mil habitantes, entre 5 e 10 mil. E lá a gente tem o hábito de beber o morto, né? É muito comum isso no interior, né? Você tem uma morte na família e tal, então uma forma de você homenagear o falecido, né? É você juntar as pessoas queridas ali e beber, né? Beber aguardente, beber cerveja, né? Tomar um porre, fazer uma festa, mas é como se você estivesse brindando ali a vida daquela pessoa. Né? Uma história, né? A história que se conclui, exatamente. Né? Coisa que, assim, aqui no Rio de Janeiro, na capital, é uma coisa estranha, né? Pô, como assim beber o morto, né? Você tem que chorar, não tem que beber. Aquela visão cultural da morte, né? Que aí exatamente. um dia a gente vai sentar aqui no Papo Medcode e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espiritualidade, né? Religiosidade e espiritualidade, né? Certamente. Áureo, você tem mais alguma coisa a ser dita aí sobre esse momento aí de comunicação? Alguma coisa que a gente não falou? A gente falou, assim, basicamente sobre o controle do ambiente, o controle do interlocutor, o controle da linguagem do próprio médico. Falamos de linguagem verbal, linguagem não verbal. Isso. Demos alguns exemplos aqui situacionais. Né? Eu acho que ficou de bom tamanho, né, meu amigo? Ficou, assim. O recado, né, eu acho que é uma questão de empatia, né? Nessa comunicação de momentos difíceis, eu acho que a empatia é fundamental. Né? Se coloca no lugar da pessoa e vê como você gostaria de receber uma notícia dessa, a maneira que você gostaria de receber. E se ela quer receber. Se ela quer receber. Porque tem algumas pessoas que não querem receber. Eu já tive paciente que tinha resultado de exame e ele falou, doutor, não quero saber. Não me conta. Uhum. Bom. Tá, tudo bem. Ok, não vou te contar. Posso contar para algum parente seu? Para te ajudar, se for o caso. Para te ajudar, tá? Pode. Tá bom. Beleza, vamos respeitar a vontade dele. Né? Por exemplo, num diagnóstico de AIDS, por exemplo, de HIV/AIDS, eu não quero que ninguém saiba, doutor. Você vai ser meu médico, você vai me tratar, eu vou fazer o tratamento que você quer me dar, mas não conta para ninguém. É um direito dele. É o sigilo. Acabou. Né? Sigilo garantido. A não ser que ele ofereça risco a outras pessoas. Aí muda a situação. Né? E tudo bem. Muda a situação. Oferecer risco a outras pessoas. Mas é só como exemplo, né? O paciente tem direito de não querer saber ou tem direito que os outros não saibam. Assim, isso é uma coisa tão séria que hoje a gente tem, porque hoje é tudo, né? Tá tudo informatizado, né? Então o laboratório é informatizado, você consulta um computador e você vê um exame de imagem, um exame de sangue. Ou decisão judicial, né? Se o juiz mandar você dizer, você pode alegar ali, mas aí você tem que cumprir. Né? Mas existe a Lei Geral de Proteção aos Dados justamente por causa disso, respeitando o sigilo que a gente chama de sigilo médico, né? Mas que na verdade não é um sigilo só médico, né? Você tem o paciente, você tem a equipe assistente. Então isso é uma coisa muito séria. Né? A gente teve um caso no hospital, por exemplo, né? Já que a gente puxou aí esse gancho, de um paciente de ter acontecido um acidente biológico, né? Um acidente pérfuro-cortante, né? E aí o paciente e fonte coletaram o sangue dele sem comunicar a ele que iam coletar e fazer um anti-HIV. E o anti-HIV veio positivo. E aí? Né? Então você vê a importância da comunicação. Né? Você vai tirar o sangue num paciente para fazer um exame, você tem que comunicar a ele. Fala, olha só, aconteceu um acidente. A gente faz parte do protocolo. Fazer a coleta do teu sangue e te testar. HIV, hepatite viral. Né? O senhor consente isso? Né? Que ele pode não consentir. Se ele não consentir... Vai criar um imbróglio. Porque vai estar prejudicando um, mas o outro tem a sua autonomia. E aí, amigo, chama o jurídico e vamos resolver. Exatamente. Né? Mas então, assim, aí não comunicaram ao paciente. Quando veio o resultado, veio positivo, comunicaram ao paciente, aí o paciente, assim, já foi uma notícia impactante para ele, e aí ele vai ter que achar um culpado, entre aspas, né? Aí não, então olha só, vocês fizeram um exame, não era para ter feito. Processou o hospital. Claro. É o que eu sempre digo, Áureo, a verdade sempre, né? Sem subterfúgios.
Mas, como eu havia dito, a verdade ela tem que ser dada como um presente, não como uma pedrada. Tem que embrulhar ela bonitinha ali para o paciente aceitar, né? Beleza, meu amigo? Beleza. Dá as palavras finais aí pra gente. Satisfeito, né? Eu acho que a comunicação é uma coisa muito falha nos hospitais, principalmente, né? E puxando aí mais para nossa assistência no dia a dia, comunicação de mais notícias, né? Vale a empatia. Mas é isso, meu amigo. Satisfeito. Agradeço aí a presença de todos aí e até o próximo Papo Med Code. Até semana que vem.